Olá, sejam bem-vindos ao Gincast, um podcast feito para ajudar empresários e executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados em estratégias de negócios. Eu me chamo Matheus Hartmann, advogado associado no Amaral e Asbeck Advogados, e no episódio de hoje vamos falar sobre os contratos de investimento mais utilizados para a captação de recursos para startups. Captação de recursos ou fundraising é uma série de medidas destinadas a prospectar e angariar capital suficiente para iniciar ou acelerar uma startup. Os recursos podem ser usados para validar um produto ou serviço, investir em marketing e vendas ou iniciar uma startup. A finalidade dependerá sempre do estágio do negócio. Existem várias opções para as empresas financiarem suas atividades, como recursos próprios do fundador, linhas de crédito bancárias e investimentos de terceiros. Nesse episódio, vamos abordar as modalidades contratuais mais utilizadas pelo mercado para investimentos de terceiros, que são o mútuo conversível e o contrato de participação. O mútuo conversível em participação societária é o instrumento que mais tem sido utilizado por investidores de startups. O contrato tem funcionalidade igual ao mútuo convencional, em que o mutuante concede determinada quantia em dinheiro ao mutuário a título de empréstimo. O mutuário, então, tem o dever de pagar o valor recebido em determinado prazo e com acréscimo de juros. Contudo, no mútuo conversível, o investidor disponibiliza o empréstimo à startup em contrapartida ao direito de, na data do vencimento, escolher entre receber o dinheiro ou converter o empréstimo em participação societária. O investidor também poderá converter o mútuo em participação societária caso ocorra um evento de liquidez antes da data de vencimento, como um novo round de investimentos da startup, aumento de capital ou venda da empresa, hipóteses em que ocorrerá o vencimento antecipado do mútuo. Esse contrato, portanto, possibilita ao investidor se tornar sócio da startup futuramente através da conversão da dívida em cotas da startup, afastando o investidor de obrigações trabalhistas e tributárias advindas da empresa enquanto apenas investidor. Assim, o investimento por meio do contrato de mútuo conversível não oferece ao investidor direitos que são exclusivos do sócio. Do contrário, há o risco de haver uma caracterização de uma sociedade em comum, o que não é ideal ao investidor nesse estágio. Trata-se de um contrato atípico no ordenamento jurídico brasileiro e que possibilita livre pactuação de condições entre as partes, ao contrário do contrato de participação, que deve seguir os requisitos previstos na Lei Complementar 155 de 2016, conforme será abordado na sequência. Em síntese, quando o mútuo vence ou ocorre qualquer hipótese prevista no contrato que possibilite a conversão deste, o investidor pode então cobrar à startup o valor emprestado devidamente corrigido ou optar por convertê-lo em participação na sociedade mediante algumas condições que podem ser negociadas por um acordo de sócios. O contrato de participação de investidor anjo é uma alternativa ao contrato de mútuo conversível, possibilitando ao investidor anjo disponibilizar capital à startup em troca de participação em seus lucros e conversão em participação societária. Esse contrato é muito semelhante ao mútuo conversível. Porém, o contrato de participação é regulamentado pela Lei Complementar 155 de 2016, possuindo características e exigências específicas que o diferencia do mútuo conversível. De acordo com a Lei Complementar, o investidor anjo é aquela pessoa física ou jurídica disposta a investir em uma microempresa ou empresa de pequeno porte, mediante aporte de capital. Contudo, a lei ressalva que esse capital não integraliza o capital social da empresa, bem como não são considerados receitas da sociedade, devendo ainda ser aplicado especificamente para fomentar as atividades de inovação e os investimentos produtivos da empresa. A lei também determina que o investidor anjo não será considerado sócio, nem terá qualquer direito à gerência ou voto na administração da empresa, bem como não responderá por qualquer dívida da empresa, inclusive em recuperação judicial. Além disso, de acordo com a lei complementar, caso os sócios decidam pela venda da empresa, o investidor anjo terá direito de preferência na aquisição, bem como direito de venda conjunta da titularidade do aporte de capital, nos termos e condições que forem ofertados aos sócios regulares. Cabe destacar ainda que a lei impôs algumas limitações ao contrato de participação, como o investidor será remunerado por seus aportes conforme estipulado no contrato, pelo prazo máximo de 5 anos. A remuneração do investidor não poderá ser superior a 50% dos lucros obtidos pela empresa. O investidor somente poderá exercer o direito de resgate depois de decorridos no mínimo 2 anos do aporte inicial, não podendo ultrapassar o valor do aporte corrigido por índice de inflação definido no contrato. O novo texto legal também determina que o prazo máximo para a vigência do contrato está limitado a 7 anos. Portanto, quando comparado com o mútuo conversível,
o contrato de participação se torna menos atrativo ao investidor, uma vez que deve respeitar a regulamentação legal, não sendo possível pactuar livremente determinados assuntos, como prazo de pagamento e vigência do contrato, diferente do que ocorre no mútuo conversível. Por fim, esses instrumentos servem também para proteger o investidor dos riscos tributários oriundos da opção pela participação societária por intermédio do investimento direto, como, por exemplo, a possibilidade de responsabilização pessoal dos sócios de uma sociedade limitada por dívidas tributárias, através da desconsideração da personalidade jurídica. Nós do Amaral e Asbeck Advogados ficamos à disposição para assessoramento sobre o tema. Se quiser receber mais informações como essa, acompanhe nossas redes sociais e os próximos episódios do Gincast.